Vamos agora definir o que vem a ser uma função contínua em Rn. Então, considere f uma função que vai de um domínio D contida em Rn, assumindo valores na reta, e P0, um ponto pertencente a esse domínio. Então, nós dizemos que f é contínua no ponto P0 se o limite da nossa função f de x, quando x tende a P0, for igual a f no ponto P0. Ou seja, nós dizemos que uma função f, definida em um domínio de Rn, assumindo valores na reta, é contínua em um ponto P0 deste domínio, quando ela está definida no ponto P0, se existe o limite desta função quando x tende a P0 e o limite dessa função quando x tende a P0 é igual ao valor que a f assume no ponto P0. Vamos agora ver alguns exemplos de funções contínuas. Nosso primeiro exemplo, considere f de xy dada pela lei de formação 2x² y sobre 3x² mais y², se o x e y for diferente do 0, 0, e igual a zero se x e y for o ponto 0, 0. Nós queremos saber se essa função é contínua no ponto 0, 0. Por definição, sabemos que a função ela será contínua se o limite dela coincidir com o valor no ponto 0, 0. Portanto, primeiro precisamos calcular o valor da função no ponto 0, 0. Mas, por hipótese, nós já sabemos que a f no 0, 0 é igual a 0. Portanto, então, nós temos f no ponto 0, 0 sendo 0. Isso daqui foi dado por hipótese. Então, nós já sabemos, por hipótese, que a nossa função no ponto 0, 0 é igual a 0. Então, agora nós precisamos calcular o limite dessa função quando x e y tendem a 0, 0 e verificar se o valor do limite coincide com o valor da função no ponto. Então, vamos ao cálculo do limite dessa função no ponto x igual a 0, y igual a 0. Se colocarmos 3 em evidência no denominador, nós temos o seguinte. Então, temos o limite de 2, aqui em cima vai ficar x² e 3 vezes x² y² sobre 3, que eu estou colocando esse 3 em evidência. Colocando 3 em evidência, então aqui eu estou dividindo por 3, vezes y. Bom, y tende a 0. Então, se provarmos que esta função, esta parte é limitada, nós podemos usar a propriedade que eu tenho uma sendo limitada e a outra tendendo a 0. Portanto, esse limite me daria 0. Mas como eu provo que isso daqui é limitado? Será que é limitado? Vamos ver. Observe que x² é menor ou igual que x² mais y² sobre 3. Isso é verdade porque y² sobre 3 isso aqui é algo positivo, que eu estou somando ao x². Daí, nós podemos tirar daqui, dividindo tudo por x² mais y² sobre 3, porque isso daqui é diferente de 0. Dividindo tudo por isso, nós tiramos que x² sobre x² mais y² sobre 3 é menor ou igual a 1. Então, nós temos x² mais y² mais 3. Isso daqui é uma função que é limitada. Então, temos aqui uma função limitada. E temos o y que tende a 0. Portanto, pelas propriedades do limite, se nós temos uma função que é limitada e a outra tendendo a 0, esse limite é igual a 0.
Portanto, nós temos que o limite da nossa função quando x tende a zero e y tende a zero é igual a zero. E o valor da nossa função também nós calculamos, sabemos que ele é igual a zero. Portanto, a nossa função f é contínua no ponto 0, 0. Exemplo 2. Nós queremos encontrar os valores de alfa para os quais a função f de xy, definida por esta lei de formação, seja contínua no ponto 0, 0. Nós sabemos que uma função é contínua em um ponto se ela está definida no ponto. Neste caso, nós temos que a nossa função f no ponto 0, 0 ela está definida e vale alfa. E se o limite dessa função existe e é igual ao valor da função no ponto. Portanto, para que essa função seja contínua no ponto 0, 0, nós devemos ter limite da f de xy, quando x tende a zero e y tende a zero, igual a alfa. Ou seja, nós devemos ter que o limite de seno de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado deve ser igual a alfa. Portanto, para encontrarmos o valor de alfa, devemos calcular este limite. Como que calculamos esse limite? Faça z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Quando x tende a zero e y tende a zero, chamando z de x ao quadrado mais y ao quadrado, nós vamos ter que z também tenderá a zero. E também nós temos que seno de x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, isso será igual a seno de z sobre z. Então, vamos chamar isso daqui de estrela. Portanto, usando esta mudança de variável, ou seja, usando estrela, nós vamos ter que o limite do seno de z sobre z, quando z tende a zero, esse limite é igual a alfa. Agora, nós já sabemos que este limite é o limite fundamental. Quando z tende a zero, este limite tende a 1. Portanto, nós concluímos que alfa igual a 1. Ou seja, a nossa função será contínua no ponto 0, 0, quando o alfa for igual a 1. Agora temos nosso terceiro exemplo. Seja f a função definida por f de xy igual a x² mais y² mais 1, se x² mais y² menor ou igual a 4, e 0 se x² mais y² maior do que 4. Mostre que f é contínua nos pontos x0 e y0 pertencente a R2, tais que x² mais y² diferente de 4. x² mais y² menor ou igual a 4 vai ser toda essa região aqui. Então, para esses pontos nesse disco, nós estamos definindo a nossa função como sendo x² mais y² mais 1. Para pontos fora, nós estamos definindo a nossa função como sendo 0. Observe que o gráfico desta função para pontos que estão nesse disco é um paraboloide. Então, esse daqui, o gráfico dessa nossa função para pontos que estão nesse disco. Vamos então mostrar
que essa função é contínua se o x² mais y² for diferente de 4. Primeiro, observe que o domínio dessa nossa função é todo R2. Então, nós temos que o domínio da f é o R2. E vamos ter ainda, né, que se o x² mais y² é diferente de 4, então ele vai ter que ser estritamente maior que 4 ou estritamente menor do que 4. Portanto, nós temos que se x² mais y² for diferente de 4, o limite da f de xy, quando x tende a x0 e y tende a y0, vai ser igual ao limite de x² mais y² mais 1, quando x tende a x0 e y tende a y0, se tivermos esta condição, x² mais y² menor do que 4. E este limite será igual ao limite da função nula se tivermos esta condição satisfeita, ou seja, se x² mais y² for maior do que 4. Agora, observe que, neste caso, nós temos aqui um polinômio. Portanto, este limite será igual a x0² mais y0² mais 1. E este valor é o valor que a nossa função f no ponto x0 e y0 assume quando nós temos x0² mais y0² menor do que 4. Neste caso, nós temos o limite da função nula, que é 0. E, por definição, a nossa função f no ponto x0 e y0 é igual a 0, se x0² mais y0² for maior do que 4. Portanto, nós temos que o limite da função f de xy, quando x tende a x0 e y tende a y0, sempre que x0² mais y0² for diferente de 4, esse limite será igual a f de x0, y0. Portanto, f é contínua nos pontos x0, y0 pertencentes ao R2, tais que x0² mais y0² diferente de 4. Agora, nós queremos provar que f é descontínua nos pontos x0 e y0 pertencentes a R2, tais que x0² mais y0² igual a 4. Ou seja, os pontos que estão sobre a circunferência de raio 2, para esses pontos nós queremos provar que a nossa função é descontínua. Então, vamos analisar o limite da nossa função f de xy, quando x tende a x0 e y tende a y0, quando o nosso x0 mais y0² for igual a 4. Vamos considerar as seguintes regiões. A região D1, que é o conjunto formado pelos pontos x e y pertencentes a R2, tais que x² mais y² menor ou igual a 4, que é esta região, ou seja, são os pontos que estão no interior da circunferência de raio 2 e os pontos que estão na circunferência de raio 2. E considere D2 o conjunto formado pelos pontos x e y pertencentes ao R2, tais que x² mais y² estritamente maior que 4.
Ou seja, o conjunto D2 é o conjunto dos pontos que estão em R2 e não estão em D1. Nós já vimos no item A que o gráfico da função f para os pontos que estão em D1, ou seja, que estão nesse disco de raio 2, eles são levados pela f no paraboloide. Isto pela definição da função f. Só para relembrar, aqui está a nossa função f. Então, observe que a nossa função f está definida como sendo x² mais y² mais 1, se x² mais y² menor ou igual a 4. Ou seja, para os pontos que estão no nosso domínio D1, o gráfico da f é, por definição, o paraboloide. E para os pontos que estão fora do domínio D1, a f é definida como sendo zero. Então, vamos calcular o limite da f. Primeiro, vamos calcular o limite da f de xy, quando x tende a x0 e y tende a y0, no domínio D1, ou seja, x² mais y² menor ou igual a 4. Ou seja, nós vamos aproximar de x0 e y0, que é um ponto da circunferência de raio 2, através de caminhos que estão no domínio D1. Quando nós temos x² mais y² menor ou igual a 4, a nossa função f de xy é, por definição, x² mais y² mais 1. Portanto, nós temos limite de x² mais y² mais 1 quando x tende a x0, y tende a y0, em x² mais y² menor ou igual a 4. E este limite é igual a x0² mais y0² mais 1. Como nós estamos calculando o limite agora, quando x0² mais y0² igual a 4, então esse nosso limite será igual a 5. Vamos agora calcular o limite da f de xy quando x tende a x0 e y tende a y0 no domínio D2, ou seja, quando x² mais y² maior do que 4. Em outras palavras, nós queremos calcular o limite da nossa função aproximando do ponto x0, y0, que está na circunferência de raio 2, através de caminhos que estão no domínio D2. Pela definição da nossa f de xy, neste domínio D2, a função é definida como sendo zero. Então, nós temos o limite da função nula quando x tende a x0, y tende a y0 e x² mais y² maior do que 4. E este limite é igual a zero. Portanto, quando calculamos o limite da função f aproximando do ponto x0 e y0, que está na circunferência de raio 2, por caminhos que estão no domínio D1, o limite é igual a 5. Se aproximamos de x0 e y0 por caminhos que estão em D2, o limite é igual a zero. Portanto, nós podemos concluir que não existe o limite da f de xy quando x tende a x0 e y tende a y0 para os pontos x0² mais y0² igual a 4. Ou seja, para os pontos da circunferência
de raio 2, não existe o limite da f de xy. Portanto, f não é contínua nos pontos x0, y0 pertencentes a R2, com x0² mais y0² igual a 4. Vamos agora ver algumas propriedades das funções contínuas. Então, vamos considerar f e g funções contínuas definidas em um domínio D de Rn, assumindo valores na reta. E seja P0 um ponto em D, ou seja, um ponto no domínio da f e no domínio da g. Então, nós temos a primeira propriedade. Se f e g, então, são contínuas em um ponto P0, nós vamos ter que a soma da f com a g também é uma função contínua no ponto P0. De maneira análoga, nós temos também que a diferença f menos g também é uma função contínua no ponto P0, se a f e a g são contínuas nesse ponto. Propriedade B. Nós temos que f vezes g é contínua no ponto P0. Então, se f e g são contínuas no ponto P0, o produto delas também será uma função contínua. Então, produto de contínua é uma função contínua. Propriedade C, nós temos que o quociente f por g também é uma função contínua no ponto P0. Aqui nós temos a restrição, que a nossa g tem que ser diferente de zero no ponto P0. Então, quociente de funções contínuas é uma função contínua, desde que a g no ponto P0 seja distinto de zero. E nós temos a propriedade 2i, que diz que composta de função contínua é também uma função contínua. Então, vamos supor que nós temos uma função f definida em um domínio D, contida em Rn, assumindo valores na reta, uma função contínua. E vamos tomar g, uma função definida em um domínio D1, contido na reta, assumindo valores na reta, também uma função contínua. E vamos supor ainda que a imagem da f está contida nesse domínio D1. Então, temos aqui a nossa função f indo de Rn na reta, função contínua, e a g que vai de um domínio D1, que dá reta, chegando na reta. Daqui, então, nós temos a função g composta com f de P0. Então, por essa propriedade, nós vamos ter, então, que essa composta é também uma função contínua.